Você já ouviu dizer que ler e ouvir livros é a chave para o sucesso? Eu também acreditava nisso, mas algo me fez mudar completamente de ideia. Nos últimos 2 anos eu tenho lido e ouvido muitos livros, e isso me fez colocar muitos conteúdos valiosos na cabeça. Mas uma coisa me fez refletir nesses últimos dias e que me fez parar um pouco de ler e ouvir livros. Eu tenho lido bastante livros sobre desenvolvimento pessoal, sobre riquezas, sobre dinheiro e também estou lendo muito a Bíblia. Mas uma coisa interessante é que a ideia do livro é que você aprenda aquilo para você conseguir colocar em prática na sua vida. E eu tava esquecendo da parte mais importante, que era isso. Então eu tava esquecendo de colocar as minhas ideias, os meus raciocínios, o que eu tava aprendendo em prática. Então, primeiramente, o porquê que eu parei um pouco e vou dar uns 3 meses aí pra mim sem ler e sem ouvir livros. Primeiramente por causa do burnout. Eu trabalho com programação que envolve peças de clientes, arquivos e programas. Então esse excesso de informações, juntando com os livros e audiolivros, estavam me causando um cansaço mental enorme. Então, tanto na questão de colocar conteúdo na minha cabeça, tanto na questão do trabalho, isso estava me fazendo colocar muita coisa na minha cabeça e isso estava me cansando. Então eu não estava tendo tempo para colocar em prática as coisas que eu estava aprendendo. Porque mesmo que você consiga colocar muitos conteúdos valiosos na sua mente, se você colocar muito, mas muito conteúdo na sua cabeça, mesmo que seja muito valioso, isso vai te dar um cansaço mental e ao mesmo tempo vai estagnar nas suas ações do seu dia a dia. Então eu parei para pensar e falei, eu não tô conseguindo colocar em prática o que eu tô lendo. Então eu preciso executar essas ações. 2. Não executar ações. Uma das coisas que me fez parar um pouco de ler e ouvir livros foi a questão de eu não estar executando ações. Um dos objetivos em ler era criar conteúdo para esse canal e conseguir executar aquilo que eu estava aprendendo com os livros, por exemplo. Mas ler muito e ouvir estava me fazendo esquecer da parte mais importante, que era colocar em prática. Então vamos supor que eu venho aqui e faço um vídeo falando para vocês que vocês se organizar escrevendo os seus planos vai te ajudar muito e vai te dar um controle da sua mentalidade, vai te dar um controle mental. Então eu vou lá, estudo isso, vejo como colocar isso em prática e vou lá e coloco em prática e faço vídeo para vocês. Só que a questão é que eu estava lendo bastante, eu estava ouvindo bastante livros, eu estava estudando bastante e no dia a dia eu estava esquecendo de realmente anotar as coisas que eu precisava para ficar com a minha vida mais organizada. Então eu ia lá, estudava, vinha aqui, fazia o vídeo para vocês e estava esquecendo de colocar isso em prática. Então, por exemplo, uma das coisas que eu percebi que eu não estava fazendo foi que eu não estava anotando as coisas que eu precisava fazer no dia a dia para mim ficar mais organizado, coisa que eu já falei aqui nesse canal. Então, um dos objetivos era colocar isso em prática e nessas 2 últimas semanas eu fiz isso todos os dias. Anotei todos os meus objetivos os dias e todos os objetivos que eu pretendo executar durante o mês. 3. Terceiro motivo que me fez parar de ler e ouvir livros. Nesse quesito, seria uma pausa para refletir um pouco sobre a vida e sobre o que eu estava lendo, mas principalmente envolve que eu estava dando muita prioridade ao meu mental e esquecendo do lado espiritual, que é mais importante. Então eu peguei aquele tempo que eu estava dedicando à leitura e eu comecei a aplicar esse tempo em orações e meditação para conseguir me aproximar do Criador dos céus e da terra. Então, nesse quesito, pessoal, foi a questão de que eu estava esquecendo tanto do lado físico quanto do lado espiritual. Então eu estava focando muito no meu mental, tanto na questão de conteúdos na internet que fala muito sobre o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da mente, tanto na questão da educação, ficar mais inteligente e por aí vai. Só que ao mesmo tempo eu estava esquecendo do nosso lado mais importante, o lado espiritual, que é a questão da sua aproximação com Deus. Então eu estava esquecendo dessa parte e isso realmente me fez parar para refletir um pouco. Então, ao mesmo tempo que eu parei um pouco de ler e ouvir livros por causa do burnout e porque eu não estava executando as ações, foi também um tempo para refletir e ao mesmo tempo se conectar mais com Deus. Então, vamos supor que durante o dia eu gastava 3 horas, sei lá, 1 hora lendo e 2 horas ouvindo audiolivro. Eu peguei esse tempo e apliquei e tô aplicando em meditação e oração. Isso tá me fazendo ficar mais
leve, tá me fazendo ter mais paz de espírito, está me fazendo ficar menos estressado por conta do trabalho, por conta de pressão e tudo mais. Então, essa questão pra mim foi a mais importante, porque às vezes você deixar um pouco o seu físico de lado, por exemplo, tem muita gente que fala sobre academia, sobre você criar músculo e tudo mais, e aí fica com essa pressão de que todo mundo tá ficando forte, você não, ou se você é mulher que a maioria das mulheres estão criando corpo e você não, só que também isso é algo social que acaba te afetando sua mente e ao mesmo tempo você tá querendo se importar mais com o seu físico e tá deixando o seu espírito de lado. E no meu caso, eu tava focando mais no meu mental e deixando o meu espiritual de lado. E isso é uma coisa que infelizmente muitas pessoas fazem e que eu acabei fazendo. Então realmente eu tô criando esse hábito tanto na questão de oração quanto na questão de meditação. As minhas orações são mais no sentido de agradecer mesmo a Deus pela água, pelo alimento, pela minha família, pela minha casa. Realmente ser grato tanto pelas pequenas coisas quanto pelas grandes coisas. E na questão da meditação, eu paro pra refletir um pouco, paro pra ficar em silêncio um pouco, escutar só o barulho que tá ao meu redor. Eu não uso nenhuma música pra aumentar o hertz da mente e tudo mais, pra aumentar minha frequência. Eu só fico ali numa posição relaxante pra conseguir ficar em silêncio, pra conseguir ficar tranquilo com o ambiente. E também eu faço 2 tipos de meditação, que é essa, ficar em silêncio, apenas em silêncio, sem pensar em nada. E a segunda meditação que eu faço é uma questão que envolve mais a imaginação, os meus objetivos, o que eu tô fazendo da minha vida. Às vezes na meditação eu converso com Deus, então acaba sendo uma meditação barra uma oração ao mesmo tempo, mas é como se fosse uma conversa mais sincera, é como se fosse uma imaginação a mais. Às vezes eu imagino ali, eu possuindo algum objetivo, eu concluindo alguma coisa, sei lá, eu comprando alguma coisa que eu quero, um exemplo, mas eu faço esses 2 tipos de meditação e tem me ajudado muito. Então, pessoal, essas foram as 3 questões que realmente me fez parar de ler e ouvir livros para pensar um pouco, para descansar um pouco a mente, para focar em executar ações sobre os aprendizados que eu li com o livro. Mas é realmente algo temporário, algo que eu já vou voltar, porque eu não tô aguentando também, porque eu realmente gosto muito disso e eu não vou demorar muito pra voltar. E eu pretendo ficar uns 3 meses. Faz pouco tempo, faz umas 2, 3 semanas que eu parei, assim, de realmente não nem ouvir nada sobre livro, ler livro e tudo mais. E eu quero criar esses hábitos em executar ações que eu tava aprendendo, em descansar um pouco a mente e parar de ficar bombardeando a minha mente de conteúdo, mesmo ele sendo conteúdo valioso, e também tirando um pouco de tempo para refletir sobre o que eu estou fazendo da minha vida, sobre como está sendo meu dia a dia, e ao mesmo tempo tirando um pouco de tempo para refletir, um pouco de tempo se dedicando a Deus e fazendo algo que eu não estava fazendo há muito tempo. E se você é uma das pessoas que realmente é viciada em ler, em estudar, você não aguenta ficar um dia sequer sem aprender ou sem estudar alguma coisa por causa de pressão. Eu mesmo, às vezes, quando eu não aprendo algo novo no dia, às vezes quando eu não tô conseguindo me desenvolver, evoluir, minha mente me cobra. Às vezes fala, você não tá conseguindo evoluir, você não tá conseguindo desenvolver. Eu fico com esse negócio na mente. Então, uma das coisas que realmente me fez até parar um pouco foi isso, por causa da pressão da minha própria mente em relação ao que eu estava fazendo. E se você é uma das pessoas que realmente tem esse vício e você tá com a cabeça muito cheia e percebe que realmente não tá conseguindo colocar em prática nada do que você tá estudando, nada do que você tá aprendendo, e realmente aconselho você a fazer isso, a tirar um tempo para que você reflita um pouco sobre a vida, para você reflita um pouco sobre o que você está aprendendo e que você tenha uma mentalidade melhor sobre a sua vida e que você tenha um controle melhor sobre a sua vida. Tá bom, pessoal? Eu espero de coração que vocês tenham entendido o vídeo. Muito obrigado por assistir. Seu tempo vale ouro para mim. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês do outro lado.